Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Patrícia, eu sou aqui do canal Arquicastro e hoje eu vou apresentar para vocês um pequeno tutorial de mapeamento de textura para 3ds Max, tá? Bom, esse tutorial foi feito a pedido de um colega meu aqui do Facebook, que ele estava em dúvida sobre como fazer o mapeamento de textura, principalmente com relação a texturas repetidas, né? Tipo piso, azulejo, pastilha, né? Como que seria feito esse mapeamento dentro do 3ds Max, tá? Não é um caminho difícil, tá? Então, justamente por isso vai ser um tutorial bem simples, bem rapidinho de fazer e que vai estar ajudando aí todo mundo aí que também está com essa dúvida. Lembrando que nós estamos criando também o curso de renderização com Blu-ray do 3ds Max, onde nós vamos abordar de forma detalhada também sobre essa questão de estar aplicando textura dentro do Max, tá? Enfim, bom, o que acontece, né, que as pessoas, né, nós estamos acostumados a trabalhar com modelagem fora do 3ds Max, quem está começando agora, né? Por exemplo, eu mesmo, a minha demanda é estar fazendo modelagem dentro do SketchUp, porque preciso estar apresentando para o cliente os projetos, antes de estar fazendo a renderização final, né? Então, dentro do SketchUp eu tenho mais facilidade de manuseio, de aplicação de textura, e o estilo visual do SketchUp, por ser mais simples, também facilita para o cliente também. Posteriormente, eu exporto o meu arquivo 3D para o 3ds Max, onde eu faço todo o processo, né, de aplicação da textura, de estar inserindo componentes específicos do Max também para estar gerando minha renderização. Então, assim, você que trabalha com o SketchUp ou está trabalhando com Revit, exporta na extensão FBX para o Max, vocês vão se deparar muitas vezes com esse tipo de situação, onde vocês vão precisar fazer um mapeamento correto para a tua textura ficar no tamanho certo, tá com um aspecto bem natural dentro do Max, tá? Então, assim, é bem simples mesmo o processo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse projeto 3D que ele foi feito dentro do Max mesmo, tá? Ele é um modelo do Max, não foi eu quem fiz, tá? Ele é um modelo pronto. Eu não apliquei nenhuma textura no projeto, tá? Ele tá tudo com material padrão. A única coisa que eu fiz aqui foi inserir iluminação, né, para aparecer no render. Eu vou aplicar aqui nesse piso aqui, ó, a textura de um porcelanato, tá? Vou usar um porcelanato simples, branquinho, 60 por 60, para eu estar aplicando nesse piso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir meu editor de material, tá? Eu tô aqui, ó, com os slots de shaders tudo padrão, tá? Não tem nenhuma textura aplicada neles, só que eles já estão configurados para Blu-ray Material. Caso o teu slot esteja configurado como Material Standard, você pode estar aplicando o Blu-ray nele, tá? Por exemplo, aqui, supondo que aqui esteja Standard, você clica no nome dele, vai aparecer a listinha de materiais, você abre aqui, ó, Blu-ray, vem Blu-ray Material, clica OK, tá? Agora você importou aqui um Blu-ray Material para poder trabalhar com a textura. Eu recomendo trabalhar com View Material, tá? Não é errado você trabalhar com material standard, mas é por questão assim, como você vai renderizar dentro do V-Ray, você tem aqui algumas ferramentas bem específicas de reflection, refraction, translúcidos, que é bem específico do V-Ray, tá? Então assim fica bem mais fácil você trabalhar já diretamente com o shader do V-Ray aqui. Nosso primeiro passo vai ser aplicar a textura do piso. Então, eu vou aqui no Map Diffuse, clico aqui do lado, abre aqui o mapeamento standard, eu pego o bitmap, dou um OK. Vai abrir minha janelinha aqui de materiais, tá? As texturas. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa textura aqui, ó, tá? Eu criei essa textura dentro do Photoshop para simular um porcelanato. Então, eu tenho aqui até o modelo dele branco, tem ele begezinho e tem o mapeamento bump que eu criei, tá? Foi bem simples, gente. Criei um retângulo, tá? Já lá no tamanho, você pode deixar no tamanho que precisar e dentro do Max você altera para fazer a paginação dele, tá? Fiz ele, deixei ele cinzinha, fiz uma pequena borda com cinza mais escuro para ser o rejunte. E aqui eu deixei ele com a mesma tonalidade de cinza, porém a borda bem escura. Tá? É onde vai dar a diferença para a gente fazer o mapeamento do bump, por exemplo.
Então eu cliquei aqui, Open, o meu material está aqui, e para eu aplicar ele aqui nessa face, né, no piso, eu clico aqui, ó, Assign Material to Selection. Cliquei aqui, eu apliquei meu material aqui nesse piso, tá? Só que você pode ver, ó, que meu material não está aparente, eu não consigo visualizar esse material aqui. Esse é o primeiro contratempo que quem está iniciando no Max, vai ser o primeiro contratempo que você vai se deparar, vai ser com essa situação aqui. Tá? E tem gente que fica desesperado, acha que perdeu a textura, que o tamanho está muito pequeno. Enfim, não, gente, a textura ela apenas não está visível na minha viewport. Abrindo o editor de material, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, Show Shaded Material in Viewport. Cliquei, olha o que aconteceu. Meu material está aqui. Agora sim, eu estou com meu material visível na viewport, tá? Porém, o tamanho dele, ó, não está um tamanho proporcional para aquilo que eu vou trabalhar no meu projeto, tá? Ele está um tamanho muito grande aqui, ó, tá? Ó, o rejunte aqui como está enorme, o piso está bem desproporcional. Então é essa questão que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Como trabalhar esse mapeamento desse tipo de material e de todas as texturas que você vai trabalhar. O que acontecia? Quando acontecia essa diferença, eu digo isso por experiência própria, eu vim aqui, ó, um tile, tá, dentro do Diffuse Map e mudava aqui os valores de tile. Por exemplo, se eu alterar aqui, ó, tá vendo que eu estou alterando? O tamanho do meu piso está mudando, ó, tá? Então isso aqui, ó, é o que eu mexia. Eu mexia até alcançar mais ou menos um valor que eu considerasse bom, ó, e gostei aqui, ficou aqui, vou e aplicava esse material aqui com esse tamanho aqui, ó. É errado fazer isso? Não, não é errado, tá? Mas eu não recomendo você estar trabalhando dessa forma, pelo menos para esse tipo de mapeamento. Por quê? Esse mapeamento aqui, ó, 2,4, você está dizendo que essa textura aqui, ela está com esse tamanho aqui, ó. Porém, eu não estou trabalhando com ela somente. Se eu tivesse só com ela, até que não teria problema em fazer isso. Mas eu tenho os mapas que eu posso aplicar, principalmente mapa bump, tá? E mapa displace. Então, se eu aplicar um bump aqui, eu pegar aquele bitmap de bump e pôr aqui, eu vou ter que vir aqui no meu diffuse, pegar esses dois valores que estão aqui, ó, e copiar no tile do diffuse, do bump, por exemplo, tá? E aí eu teria que ter todos os mapeamentos com o mesmo tamanho, por quê? Porque eu vou ter o diffuse, e eu vou aplicar um bump, meu bump tem que estar alinhado com o rejunte do diffuse, porque é onde vai ter o efeito do friso do rejunte, né? Acontece o quê? Que se eu não tiver o mesmo valor que eu pus aqui, tá? Esse 2,4, na hora de renderizar, o friso do bump ele pode sair aqui do lado, ó, fora da linha de rejunte. E aí você vai perder toda a textura, você vai ter que estar arrumando tudo novamente, tá? Então, esse é o detalhe que você tem que prestar atenção. Se você alterar esse time aqui ó, e usar outro mapeamento, eles têm que estar exatamente no mesmo tamanho. Até por questão de você não usar não apenas bump, usar reflections, vários mapas que você vai estar precisando. Então, eu recomendo você deixar ele no valor padrão, 1,0, 1,0. E nós vamos estar trabalhando o modificador do MATS para mapeamento UVW, que é um mapeamento que nós vamos utilizar nesse piso aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós clicamos aqui, tá? No chão, no piso, e vamos aqui, ó. Na guia Modify, clicamos aqui, ó, e vamos selecionar a opção UVW Map. Cliquei, ele ativou aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, as opções de mapeamento da textura. Tá? Cada mapeamento desse é específico para algum tipo de material que eu estou trabalhando, algum tipo de face, por exemplo. Tá? Se eu estou com um elemento retangular, qualquer coisa que seja retangular, uma viga, um pilar, um tijolo, o próprio piso, que você tem a largura, você tem a altura de um piso, você vai estar usando a opção Box. Por quê? Porque ele tem os quatro lados, tá? De mapeamento. Você vai trabalhar com lente, Ridge e Edge.
tá? Distância, altura, altura, distância e comprimento. É o que você vai precisar trabalhar com o box. Ah, botei um V-Ray Plane, por exemplo, algo, né, totalmente plano, um retângulo, né, um plane, perdão. Você pode usar o planner, você pode estar usando face, mas isso vai variar, você vai ter que inserir, você vai ter que fazer os testes aqui no visual. Por exemplo, eu vou selecionar box, aqui embaixo eu tenho os tamanhos das minhas texturas, tá? Ó, a textura ela está no tamanho de 1097 por 42 por 428 centímetros. Tá muito grande, ó, tá gigantesca a minha textura. Não serve porque eu vou trabalhar. Eu vou ajustar. Como eu estou trabalhando em centímetros, ó, 60, 60 e 60 aqui também. A altura ela não vai influenciar nesse primeiro momento, porque eu não estou trabalhando, por exemplo, numa face horizontal, tá? Vertical. Aqui a altura seria esse aqui, ó, né? Seria o eixo Z. Se eu estivesse trabalhando nessa face aqui, ó, eu poderia aplicar uma textura nesse elemento aqui, e aí a altura que eu fosse mudar, ela vai estar a altura do azulejo. Por exemplo, fazer um azulejo numa parede, tá? Essa altura aqui seria a altura do azulejo na parede, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, consegui fazer meu mapeamento, ó, vou dar uma orbitada para você visualizar. E aqui embaixo, ó, eu tenho as opções de paginação desse piso. Eu posso mover minha textura para o lado ou para o outro. Ó, eu posso estar movendo aqui, ó, ela está descendo. Então eu posso ajustar o início do meu piso, ó, exatamente coincidindo aqui com o início no final dessa parede. Eu posso ajustar a lateral aqui, ó, juntando ele aqui, ó, dando o início da paginação do piso. Então é exatamente isso aqui que você vai fazer. Não tem muito segredo, tá? Você vai estar aplicando o modificador UVW Map, apliquei, ajusto aqui o tamanho, o tipo de mapeamento de textura, mapeamento box, tá? Uso a medida que eu quero. Ah, eu quero um porcelanato de 1,20 por 1,20, por exemplo. Não tem problema, você pode mudar, ó. É a mesma textura, tá? É lógico que essa textura que eu selecionei, que eu criei, ela é para um mapeamento por um piso pequeno. Se eu aumentar muito a minha textura aqui, ó, o meu rejunte vai ficar muito grosso, então eu teria que estar ajustando ela dentro do Photoshop. Por exemplo, criar uma imagem cinza, um quadrado cinza, e usar uma linha, um pincel bem fininho para estar fazendo uma linha bem fininha do meu rejunte. E aí eu posso aumentar ele, não vou estar comprometendo essa estética desse piso aqui, ó. Tá? Mas isso é uma questão de Photoshop. É questão de criar a textura, de fazer pós, tá? É uma coisa mais pessoal sua mesmo, tá? De acordo com o seu gosto aqui. Então, como eu mudei aqui, ó, se eu voltar para o editor de material, ó, eu posso abrir meu. Aqui, ó, vou entrar no meu bump, por exemplo, ó. Eu posso estar usando a minha textura bump, que eu criei normalmente, ó, bump. Criei ele, ó, mapeamento 1 em 1, tá? Não preciso alterar aqui. E se eu alterar aqui, ó, se eu alterar o meu mapeamento aqui, logicamente que eu vou estar alterando tudo, tanto o diffuse quanto o bump lá no na minha textura. Então aqui, essa é a vantagem de você usar o Modify, esse modificador do Max, ó. Você altera aqui, você vai estar alterando todos os padrões da textura. Mapa Bump, mapa Displace, mapa Reflection. Todos os mapas vão estar alterando da mesma forma como você vai estar mexendo aqui. Por quê? Porque ele está fixo aqui, tá bom? Como o mapeamento 1 aqui. Então seria basicamente isso aqui que eu teria para passar para vocês hoje, tá? Nós estamos montando aí um curso de renderização para V-Ray, tá? No 3ds Max, o curso ainda não está pronto, mas garanto assim que vai ser um curso excelente. Você vai estar trabalhando com essa parte de mapeamento, você vai estar aprendendo a aplicar textura, a criar uma textura, a como estar usando várias ferramentas dentro do Max, de modelagem, iluminação externa, assim, vai estar bem legal. Em breve esse curso vai estar disponível aí, tá dentro do padrão dessas videoaulas, fazer
um esqueminha aí bem legal aí para ser um vídeo interativo também, tá? Uma coisa bem diferente do que vocês estão habituados a com o dia a dia. E outra coisa, nós estamos começando agora com o nosso canal no YouTube, então você pode, se você gostou do vídeo, clica, compartilha, dá um curtir ali, dá um gostar, divulgue se você quiser algum tutorial específico, aquilo que nós tivemos a nosso alcance. Vamos estar já divulgando, tá? Quero saber como que eu boto luz, como que eu trabalho com HDRI. Vamos fazer pequenos tutoriais aí, dando uma força. Não só de Max, tá? SketchUp também, Revit, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá bom? Então seria isso aí para hoje. Muito obrigado, até a próxima então.